Gravado nos portentosos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado que tem 7 cabeças de gado por habitante. Aqui é Fabrício Brown e eu esqueci a frase. Ciência é conhecimento organizado, sabedoria é vida organizada. Immanuel Kant. Aqui é o Vinícius de Almeida. Siga os seus sonhos, continue dormindo. Eu sou o professor Fernando Machado. No fim, tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. O brasileiro não desiste nunca, mas ele está melhor de coach agora, Fernando. Essa foi melhor. É mais fácil de realizar. É mais próximo da realidade aí. Se fosse para mim, siga seus sonhos, vá até a padaria. Pessoal, muito obrigado aí por estar sempre seguindo a gente e fica aquela dica do Direito do Mato para você acompanhar a gente nas redes sociais. Confere a gente lá no Twitter, confere a gente no Instagram, Facebook, Spotify, nosso canal do YouTube com todo o episódio na íntegra, a gravação e também uns cortes selecionados para você conhecer melhor o projeto. E por que não também confere os outros episódios que a gente já desenvolveu. Irmãos e irmãs, eu gostaria de agradecer aqui, em nome do podcast Direito do Mato, a toda a equipe da Unigran, que tem nos apoiado com esse nosso projeto, especialmente ao Paulo, que está aqui nos auxiliando com todo o aparato técnico. Agradeço também a você que nos ouve aí toda semana, episódio novo, você que compartilha, você que entra em contato conosco para dar ideias, para dar sugestões. Você é fundamental e você é o motivo do nosso trabalho. Aproveito também para divulgar a nossa caneca do Direito do Mato, que está à venda. Vamos fazer um brinde aqui. Ela que está à venda na rede de supermercados Dois Irmãos e também pela página, né, do Direito do Mato Store, né? Você vai encontrar lá a nossa caneca. Você comprando a partir de 50 canecas, o frete é grátis. Edição limitadíssima. Então, fica aqui a nossa propaganda. Paulo, câmera 4. Você não tem número, né? Faz quando que é essa. Então, se você quer nos ajudar na nossa obra, adquira a caneca Direito do Mato. Essa caneca ela já vem ungida. Professor Fabrício, nosso programa hoje é especial, todo ele sobre redes sociais. O que é que você pode nos trazer aí de início para começarmos essa tarde tão agradável de chuva em Dourados? Bom, hoje nós vamos falar sobre redes sociais, assim como você afirmou, Fernando, e separamos aí algumas notícias para ilustrar o caso. Tinder deve indenizar homem por não remover perfil falso. De acordo com o processo, o homem informou à empresa sobre o perfil falso, mas não obteve sucesso no atendimento do pedido de retirada do perfil. Analisando o caso, o juiz explicou que a fiscalização prévia das informações prestadas na internet não é atividade inerente ao provedor da internet ou empresa demandada. No entanto, considerou que, ao ser avisada que alguém reproduz conteúdo falso com imagens pessoais, é esperada a imediata retirada, do que funciona com facilidade em outros conteúdos muito menos relevantes. O Tinder, nesse caso, ele foi condenado a fazer a remoção, já que ele não fez voluntariamente após informado, e também em pagar uma pequena indenização, já que expôs o perfil falso ali na internet. Para você, nosso irmão, irmã que acompanha o nosso podcast, você que não acompanha esses assuntos que são do mundo, né? O Tinder é um aplicativo de relacionamento, né? Explique o que é o Tinder, verdade. Explica o que é o Tinder. O Tinder é um aplicativo de relacionamento muito utilizado entre jovens e entre pessoas de todas as idades, né? Destinado exclusivamente para relacionamento, né? Ele é semelhante àquele aplicativo do Pokémon, né? Que você utiliza para capturar monstros na sua região, né? É mais ou menos esse o objetivo do Tinder, né? Esse não é o Badu? Desconhece. É outra versão do Pokémon Go. É outra versão, né? Mas como é que funciona o Tinder? É um Facebook para pegação? Não, eu só sei porque eu li alguma coisa sobre isso. Ah, tá. Só isso. Apenas. Não, você Vinícius, deu no aplicativo, mais né? pra gente. Não, pior que também não sei mexer nesses negócios aí não, cara. Mas eu vi uma foto no TV na Unigran esses dias. Não? Ah, é? Não sabia. Mas enfim. Era o Unicão. É o Unicão. Mas vamos
analisar então um pouco essa notícia. Então, pelo que eu entendi é o seguinte, pelo fato da pessoa ter denunciado que tinha um perfil falso e o aplicativo não fez nada disso, o aplicativo foi condenado então a pagar uma quantia a essa pessoa lesada. Né? A retirar e a pagar uma quantia. A gente poderia falar nesse caso aqui, por exemplo, se o Tinder conseguir identificar quem foi o cara que fez o perfil falso ou a menina que fez o perfil falso, haveria possibilidade de uma espécie de direito de regresso nesse tipo de situação? Sem dúvida. É possível, mas aí eu creio que o próprio aplicativo estaria violando a sua política de privacidade, né? Porque o aplicativo ele estaria então ingressando contra o usuário e os aplicativos eles mesmos oferecem privacidade a quem utiliza, né? Então eu acredito que a indenização nesse caso ela entra dentro do risco operacional da empresa, né? Então a empresa acaba assimilando essa indenização sem utilizar o expediente do direito de regresso. Mas em tese poderia, porque o prejuízo causado pelo uso indevido por um terceiro ele poderia ser indenizado, né? Mas creio que dentro da política da empresa não seria esse o caso, né? Aqui um ponto importante que a decisão nos traz é que o juiz ele considera que os provedores eles não têm um papel de censura universal, de cuidar todas as publicações de todas as pessoas, de todos os perfis do mundo, que essa é uma atividade que não compete seja ao provedor, seja ao próprio aplicativo. Mas uma vez que houve uma notificação formal, que eu acredito que tenha ocorrido aqui, de que havia um perfil falso, que esse perfil falso estava prejudicando o direito de forma ilícita, né? Então o aplicativo ele passou a se responsabilizar. Né? Cabe ressaltar que a própria natureza do aplicativo por si só ela pode causar alguns danos, né? Professor Fabrício, imagine se viesse lá uma foto sua no Tinder, né? Certamente haveria alguns problemas. Até eu explicar que focinho de porco na tomada, que eu não tenho nada a ver com isso, algumas tormentas seriam causadas em minha vida. Então não é algo muito fácil. Eu nunca utilizei esse aplicativo. A gente pode usar esse exemplo para qualquer tipo de aplicativo, né? Por Facebook, Instagram, sei lá, TikTok. O Fernando tem uma página muito interessante no TikTok. Professor Fabrício, na sua época, qual era, na sua época de jovem, solteiro, aqui, em que você curtia a sua vida de forma livre, até irresponsável aqui por Dourados, qual era o aplicativo utilizado para relacionamentos? Nenhum, não tinha aplicativo naquela época. Não havia nem internet, né? Eu diria que eu vivi numa época abençoada, porque todas as besteiras que eu fiz enquanto eu era solteiro, adolescente, jovem, não estão registradas em lugar no passado, nenhum. Né? Estão só na memória das pessoas que estiveram junto comigo. Lembrei, então. É verdade. Eu não tenho nem como cortar essa parte. Essa parte não será cortada, né? Temos aí duas. A Nádia está comentando o seguinte: constar, né? Nunca usou MSN. Mas não tinha. Quem será a Nádia? Queria mandar um beijo para a Nádia, minha esposa. Tamo junto. Mas não era aplicativo, tinha no site da internet, né? A gente não tinha nem celular direito naquela época. O celular usava para... Olha só o que a gente usava o celular naquela época. Fazer ligação. O Felipe Causa está comentando que alguém vai ter problemas depois desse episódio. Jéssica Borgato dando risada. Então, aí... Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto, né? Mas depois, tinha rede social que a gente usava, tinha até grupo da sala de aula e etc. Era o Orkut. Né? Era o Orkut, mas era isso que eu usava. Essa é a sua curiosidade, foi? Eu conheci a internet depois que eu vim para Dourados, né? Ainda em Amambai eu não conhecia a internet, né? E achei muito interessante também o Orkut, né? O Orkut, o MSN, foi algo que me marcou muito, né? Ter acesso à internet. Mas daí na sua tenra idade, no começo da adolescência, né, Fernando? Por aí o Orkut, né, MSN é nessa época, assim. Sabe o que é interessante? Como a gente está vendo essa proliferação assim, de perfil falso,
Dá para pensar que a gente não é tanto da área do penal, mas dá para pensar assim, será que a gente poderia falar com a possibilidade do cometimento de um crime? Não é tanto da área do penal, a gente não é nem um pouco da área do penal. Será que daria para falar que é um crime criar um perfil falso de outra pessoa, tipo... Poderia ser falsidade ideológica, né? Se for utilizado, por exemplo, para fins de extorsão, para fins... Até para denegrir a própria imagem da pessoa, né? Utilizando para fazer o comentários uso ofensivos. indevido da imagem, na própria Constituição tem a proteção à imagem da pessoa, o Código Civil também nos seus artigos 20 e 21, a proteção da imagem da pessoa como um direito da personalidade, né? Tanto que o capítulo do direito da personalidade, a doutrina do direito civil fala que é um misto de direito civil e constitucional, porque protege o nome, protege a imagem, protege a palavra, protege o escrito, tudo questões que já estão protegidas também na Constituição. Então, é claro, o uso indevido da imagem, ele autoriza primeiro que você cesse o uso indevido e depois a questão da indenização. O que tem com o surgimento da internet é a potencialização disso e um número diverso agora de usos indevidos da imagem. Então você pode utilizar a questão aqui no Tinder, pode ser às vezes até um amigo que fez pela zoeira e esqueceu de tirar, não é? Igual ou no Instagram, utilizar, as pessoas usam muito para clickbait, né? Para ter seguidores, colocar imagens de pessoas famosas ou que são chamados influencers, tem um número maior de seguidores, acabam colocando essas imagens para chamar seguidores ali pro perfil que eles criam. Então, tudo é uso indevido da imagem. Igual você pode passar, né, lá na grande Coronel Sapucaia, a pessoa pode abrir um salão de beleza e colocar na foto do salão de beleza Sabrina Sato e etc., como garota propaganda do salão, e às vezes nunca pagou direitos de imagem para a atriz ou para a apresentadora, ou sei lá o que a Sabrina Sato é. Celebridade. Então, nesse caso, o uso pode ser, e aí é a questão da vinculação da imagem, como que é feito isso, né? Mas o que é interessante de como que os aplicativos, os sites, as redes sociais têm que tratar isso, é uma maneira que elas precisam ter de, uma vez identificado que essa imagem não corresponde à pessoa que colocou, o próprio aqui, no caso da notícia do Tinder, ele se identificou, demonstrou que não era o perfil não era dele, era falso, etc. A empresa ela tem que tomar uma atitude, porque a partir deste momento, então, ela está incorrendo em erro. Tanto que os sites têm criado muito canais próprios para denúncia, canais próprios para você reclamar, meios para certificar que realmente a pessoa é daquele perfil. Há uma política de controle das diretrizes da própria rede social, né? Como o Facebook faz atualmente, com relação à venda de animais, conteúdo com violência, algo nesse sentido. Outro ponto também que nós temos que analisar é que hoje o perfil nas redes sociais, ele passa a ter uma importância muito maior do que teria o mero direito de imagem alguns anos atrás, né? Até porque um perfil nas redes sociais ele pode ser extremamente valioso, né, do ponto de vista financeiro, quando utilizado, por exemplo, por uma dessas celebridades do Instagram, um influencer, alguém que utiliza das suas redes sociais como forma de capitalização. Até porque é a questão do direito sucessório dos perfis, né? Então, isso que eu ia falar hoje, os civilistas falam da herança digital. Né? A herança digital, e inclusive pode ser deixado por testamento quem vai herdar esse acervo digital, porque ele pode ter um valor econômico e uma exploração econômica após a morte da pessoa. Vamos imaginar um perfil assim de conhecido, que não é de pessoa, mas ele é conhecido, por exemplo, aquele lá do Dolinho. Imagina se o proprietário vier a falecer. Eu não conheço ele. O Dolinho? Você não conhece o Dolinho? Não. Nunca tomou Dolly? O Guaraná Dolly, isso, sim. O Dolinho é o bonequinho. Sim, tá a propaganda do SBT que passa, né? Isso. Mas vamos imaginar que o criador, a quem toca aquele perfil, venha a falecer. Aquele perfil tem um valor econômico muito alto. Então é uma coisa que deve ser discutida também. Assim como o direito do mato. Isso, justamente. Assim, um de nós... Principalmente o direito do mato. Mas como nós somos uma joint venture devidamente criada, registrada e etc., né, em breve com ações na Bolsa de Valores, então daí o direito sucessório controla através da transferência das ações. Né? Tivemos que suspender o nosso IPO, né? Esse ano por conta da...
os critérios da CVM ficaram um pouco mais rigorosos, então, mas em breve nós vamos... E já vamos avisando que Itaúsa não venha querer adquirir aqui, porque nós não vamos integrar a sua holding. Quando vocês perceberem que a Ibovespa subiu, é porque a gente entrou lá. A gente não entrou. A gente não entrou. Agora eu queria mandar um abraço a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo no Instagram. Nós vamos deixar de sair do Instagram para vocês acompanharem o episódio na íntegra lá no YouTube quando a gente colocar lá. Né? Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí. Até mais, pessoal. Beleza, vamos continuar. Deu certo, hein? Beleza, então. Vamos mais continuar tranquilo aqui. agora, fiquei nervoso. Ficou nervoso. Foi minha primeira live. Nem te prepararam. Eu nem me arrumei direito para essa live. Até parece que não vai parar tudo no ar, né, velho? Mas é assim, fala que tá ao vivo, é diferente. Para 3 pessoas. A interação foi bacana, cara. Umas 5 pessoas comentaram. E não foi só a tua esposa, teve um Fábio, umas outras pessoas assim comentaram, falaram do áudio, depois resolveram que o áudio estava bom, que estava ruim. Então tá ótimo. Não tá Não, e 14h34 não é um horário muito propenso para isso. Mas foi um teste muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui. Agora vamos para a próxima notícia, né, gente? Vamos lá, professor Vinícius, leia para nós a notícia e vamos comentar também. Sim, senhor. O homem foi condenado a pagar R$30 mil de indenização por danos morais à sua ex-namorada, uma professora de educação infantil, por divulgar fotos nuas dela em um perfil falso no Tinder, um aplicativo de relacionamentos. Tinder, hein? Eu separei, não foi à toa. Não É foi chamada proposital. pertinência temática, né? Isso. Após o fim do namoro, em outubro de 2017, o homem decidiu, como vingança, criar o perfil falso dela no aplicativo. Olha a sacanagem. Na verdade, a falta de sacanagem. Nele, colocou fotos da ex-namorada nua e ainda indicou seu local de trabalho, uma escola infantil, como endereço. Caralho, o cara pediu mesmo. Ela só descobriu quando muitos homens desconhecidos começaram a conversar com ela no Facebook, achando que fosse garota de programa. Na decisão, o juiz explica que não se trata de censura à informação ou violação à liberdade de expressão, mas sim de violação ao direito de imagem individual de um cidadão. Então veja, isso aqui é aquilo que é considerado o tal do revenge porn, né? A usar a pornografia como vingança. O rapaz aqui não fica contente com o fim do relacionamento, não fica feliz ali com o fim do relacionamento e utiliza do material íntimo que tem da sua ex-namorada como forma de vingança, né? Só que em vez de transmitir no grupo do WhatsApp aqui, ele foi um pouco mais criativo, esse rapaz. Criou o perfil falso da namorada e sacaneou muito, né? Porque vinculou o Facebook dela e ainda o local de trabalho. Bom, ela é professora numa escola infantil. Então quis, inclusive, prejudicar no trabalho dela. Ou seja, a quantia estipulada a título de indenização por danos morais é mais do que justa. Na verdade, a gente pode até falar que foi... Na verdade, o valor da indenização é baixo frente à estupidez e ao grau de maldade do indivíduo, né? Porque R$30 mil ainda acabou ficando, de certa forma, barato por todo o prejuízo que ele causou à vítima, né? Tem aquela coisa que você tem que fazer aquela dosimetria assim da aplicação do dano moral, né? Ver quanto o cara pode pagar, etc e tal, todavia é mais do que merecido, na verdade, uma indenização de valor alto. Lembrando também que esse tipo de ato, esse revenge porn, ele também ele ocorre naqueles casos de extorsão. Quando a pessoa tem uma foto ou um vídeo de intimidade da outra e ela vem então pedir quantias de dinheiro ou então que pratique determinados atos para não liberar esse tipo de Aí tem um nome para isso, né? Sextorção. O pessoal é criativo. Esses nomes são interessantes, né? Que são penalizados no direito, não apenas em âmbito civil, mas também em âmbito penal. É o crime de extorsão, porque o crime de sequestro é o crime de extorsão mediante sequestro. Isso aqui seria o crime de extorsão. Aí você usa o que você tem, no caso, imagens íntimas e tudo, para extorquir. Tem gente que usa para conseguir dinheiro, outro para conseguir promoção no trabalho, mas não deixa de ser o crime de extorsão. E uma questão extremamente importante ao analisar isso é justamente a repercussão que, por estar em uma rede social, isso cria.
Sim. Porque a extorsão, por si só, pode ser de uma pessoa para outra e ela se sente ali. Mas quando você... Torna público esse negócio. O tal do WhatsApp, do Telegram e outras redes nesse sentido, em que você recebe material e depois encaminha para várias pessoas, ele potencializa. Então a pessoa tem um material íntimo da namorada, porque hoje a juventude tem uma mania meio estranha, né, de mandar nude um para os outros, assim. É uma confiança exacerbada, assim, que eu nunca teria. Eu acho que elas confiam demais, então manda o tal do nude. Que o tal do nude nada mais é do que uma foto nua, né? Ou parte do corpo nua, seminua e etc. E coleciona aquele material e encaminha, então, em grupos de WhatsApp, e aí as pessoas reencaminham aquilo tudo. Ou ainda, né, de alguém que foi um relacionamento, uma namorada e etc. Simplesmente para se exibir, para mostrar. Sim. E tudo aquilo. A questão da reparação do dano, aquelas pessoas que retransmitiram aquilo também são responsáveis. Aqui nós temos um ponto importante, é que tanto a sociedade quanto o Poder Judiciário ainda não estão preparados para assimilar a relevância da transmissão da informação. Então as pessoas transmitem informação, as pessoas ofendem em rede social como um suposto anonimato. Então uma pessoa que em tese no convívio social é uma pessoa educada, uma pessoa que trata a todos com urbanidade, ele vai para a rede social, começa a agredir, começa ali a ofender outras pessoas, acreditando que na internet há um certo anonimato, como se houvesse uma irresponsabilidade pelos danos praticados na internet. No começo da internet, vamos falar nos primórdios da internet, quando era tudo mato, então você tinha o Mirk. Para quem não sabe, era o bisavô do chat do UOL. Isso eu não conheço mesmo, não. O Mirk era uma plataforma bem rudimentar de salas de bate-papo. As pessoas iam para conversar. O que hoje a gente poderia falar que seria o WhatsApp. Então, era normal as pessoas criarem o tal do nickname, o apelido. Ninguém entrava com o nome mesmo, inventavam apelidos e etc. Então, no começo da internet existia uma separação de uma personalidade, né, no mundo chamado virtual para o mundo real. Um alter ego, diria Sidney Sheldon. Isso, pode ser. Ele é os livros de Sidney Sheldon, né? E era realmente, assim, todo mundo entrava com um apelido. E ali você tinha divisões, o pessoal gostava de carro, de jogo. Qual era o seu? Era Pretor. Viu? Aí você lembra, hein? É bonito, né? Então, porque era o que usava. E, tanto que tem muita gente no começo, quando começou a usar o MSN, né? Criavam aqueles e-mails com nome bonitinho e depois, quando entrava na vida adulta, tinha que trabalhar, precisava mudar o e-mail, né? Porque tava lá o Ninja 2000 e pouco, né? Aí já não combinava mais com a vida adulta. Moleque de 13 anos, bombeiro solitário 28. Mas é por isso que o e-mail do professor Vinícius então é viniboy_sk8? Isso. Entendi. Não, o SK8 é SB, como que é? SBJR, né? Charlie Brown. Aí, porém, houve uma mudança aonde hoje você não tem mais essa distinção entre a vida fora e dentro da internet. Exato. A vida da internet ela entre o real e o virtual. É a mesma coisa. Então a sua rede social, o seu perfil nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit, não sei o que, vai. É uma personalidade só, é você ali. Então quando a ofensa ou o uso indevido da imagem está na internet, é o uso indevido realmente da sua própria imagem, e quando você se manifesta na internet, é você se manifestando, não é uma outra pessoa, não é o alter ego, é propriamente dito. Então, e algumas pessoas não conseguiram romper, eu acho, que essa diferença. Então, e que dessa não responsabilidade, não tinha como saber. Você nem no Mirk, por exemplo, nem imagem tinha, era
texto, puramente texto. Nós podemos afirmar, então, que nesta sociedade líquida, que o perfil é uma extensão da personalidade. Verdade líquida. Os líquidos da vida aí. Pode ser, então, Bauman e a sua modernidade. Mas líquida. isso que o Fabrício falou é interessante, cara. A gente não pode esquecer que nós somos nós mesmos dentro e fora do smartphone. Então, isso tem consequências. A forma como você vai agir aqui ou então nas redes sociais. Agora há pouco a gente estava falando, herança digital. Então não tem mais como você separar essas duas vidas. A tua vida é uma só, a real junto com a digital. Isso dá uma letra de música, hein? Então, eu tô pensando aqui no Vinícius já. Estou aqui pensando, admirável mundo novo. Compositor aqui, gravando por Jorge Mateus. O Admirável Mundo Novo é uma outra coisa. Tem negócio lá de Big Brother, não sei o que, não é? Ou não é esse? Não, esse é 1984. Então As distopias, né? Laranja Mecânica, 1984, e Admirável Mundo Novo. Que o Admirável Mundo Novo, no futuro, assim, ele tá chegando. E eu não sei porque eu pensei no Zé Ramalho enquanto vocês falavam de Admirável, me veio o Zé É o que Ramalho. estão colocando nessa água da Unigran aqui. Eu não sei, porque eu comecei a pensar no Zé Ramalho, né? Saudades. Mas vamos continuar aqui. Não, não. Vamos aqui para a nossa próxima notícia, então. É daqui para frente. Lei Geral de Proteção de Dados, 1 ano de formação. A LGPD insere o Brasil em um patamar internacional elevado no que diz respeito à proteção de dados pessoais. Inspirada no GDPR, embora guarde diferenças relevantes em relação ao regulamento europeu, a LGPD abrange operações com dados pessoais realizados online ou offline por qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado. Embora as sanções administrativas só tenham aplicação a partir de agosto de 2021, órgãos como o Ministério Público, o Senacom e Procons têm invocado a LGPD em representações judiciais. O STF também já se posicionou a respeito dos direitos relacionados à proteção de dados em julgamento paradigmático sobre o tema. A questão aqui da tal da Lei Geral de Proteção de Dados é a inserção no nosso ordenamento jurídico daquilo que a gente estava falando. Proteger os dados. O que são esses dados? Todas as nossas informações que estão na internet. Um ponto que nós, talvez, ali no cotidiano, nós não tenhamos o hábito de refletir, é que a todo momento nós estamos inserindo nossas informações na internet. Você ali acha interessante alguma coisa, vem uma promoção de uma loja que ganhe 30% de desconto na sua primeira compra, você vai e insere as suas informações que vão para um banco de dados. Informações assim, bem simples, nome, data de nascimento, endereço, RG, CPF, cartão de crédito, ou seja, você coloca toda a sua vida a troco de um cupom de 20% de desconto de algo que você talvez nem vá comprar, né? Mas nós vamos lá e inserimos todas as nossas informações. Então é imprescindível que haja no ordenamento jurídico mecanismos de proteção a esses dados. Por quê? Uma vez que eu insiro essas informações e o próprio site ele me dá ali um termo para que eu assine de responsabilidade, que tem mais ou menos umas 40 páginas de uma fonte tamanho 6, né, tamanho 8, que você só vai lá no final e coloca ali e concordo. Então nós estamos fornecendo as nossas informações para aquele banco de dados que também não temos como saber como será utilizado. Isso porque estava sendo utilizado de forma indevida por algumas empresas, com a troca de informações. Inclusive, você já tem notícias em âmbito internacional, onde algumas empresas elas foram condenadas justamente por vender informações pessoais dos seus usuários. Então, um tipo de lei como essa, a Lei Geral de Proteção de Dados, pode parecer, em um primeiro momento, uma coisa meio autoritária, porque nós estamos invadindo um universo que nós acreditamos que é uma liberdade restrita, que é a internet. Todavia, o abuso dessa liberdade fez com que nossos dados pessoais fossem objeto de comercialização. As pessoas, elas na internet, eu vou colocar as pessoas, mas eu estou gente, então eu vou falar nós. Ao utilizarmos a internet, muito daquilo que a gente utiliza é gratuito. A gente vai utilizando de forma gratuita. Às vezes é um serviço interessante, que é gratuito, tudo. E uma coisa que a gente tem em mente, quando você não identifica bem qual que é o produto que está ali, significa que o produto é você. É você que está fornecendo informações
ali de como que você gasta, como que você consome, o que você lê, o que você escreve, o que você coloca de vídeo, o que você não coloca. Tudo esses dados são utilizados. E aí, inclusive, agora é uma profissão nova que é o chamado cientista de dados. Desses dados todos coletados, eu nem sei se é nova a profissão, porque dados é uma coisa que tem há muito tempo, mas na questão da internet, como você interpretar esses dados para ver? Por exemplo, o Facebook, a Google, todas essas empresas, eles contratam psicólogos, engenheiros, matemáticos, etc., para interpretar justamente esses dados, saber catalogar tudo isso melhor, para saber como agir. Saber interpretar essas buscas mesmo feitas no Google, em qualquer outro site, se o resultado, como que ele é buscado, como que você faz para saber o que você quer, o que você está pensando. Querendo ou não, o nosso celular, se você deixa a questão da localização, por exemplo, habilitada, o Google sabe onde você está, se você usa um Android. Ele sabe a todo momento onde você está. Se você quiser, você pode ir lá na configuração do Google lá e ver seu histórico por onde você passeou durante todo o mês, aonde você foi, onde você esteve, onde você ficou, quanto tempo você ficou. E pede para avaliar ainda o lugar. Então você conhece esse lugar? Diga mais coisa, e etc. e tudo. Ele sabe por onde você andou. Então você tem que... Então a pessoa fica assim, vacina chinesa vai ter um chip que vai falar onde está nossa localização, não sei o que a gente pensa. Você carrega no seu bolso, que é o teu celular. Então, a finalidade da lei qual é, então? Como que essas empresas que coletam dados, elas vão lidar com esses dados e antes? Nós temos que autorizar que esses dados sejam coletados. Então, criar uma normativa bem clara, mas não é só para o online, é para o offline. Se eu vou fazer um cadastro numa loja para poder pagar no chamado crediário, pagar mês a mês, eu vou fazer o cartão da Riachuelo. O cartão da Renner, né? Toda hora tem o cartão da Renner estão oferecendo, o cartão da Riachuelo, o cartão da CIA, o cartão de aquele cartão da armadilha que ele vence dia 10, mas eles entregam a fatura dia 15, né? Aí a fatura sempre chega com atraso, né? Por isso você tem que pedir fatura por e-mail ou pelo aplicativo. Aí você tem 27 aplicativos instalados só para pagar fatura. Então, como que eles vão usar e se você autoriza ou não a cessão desses dados? Porque se você a loja pode pedir autorização para ceder esses dados para outra empresa. Se você autoriza ou não. Se você não autoriza. Então, em qualquer loja isso tem que ser possível. Você faz, por exemplo, a imagem, você autoriza que essa imagem seja utilizada por outra empresa ou não autoriza? Se você autoriza que o Instagram venda esses dados para outra empresa para poder utilizar? Porque uma coisa que todo mundo sabe, se você fizer uma busca no Google sobre determinado produto, todas as propagandas que vão aparecer dali para frente é sobre produtos ligados àquilo. Então, é natural. Agora, isso porque você está usando o serviço, que é gratuito, e você concordou que ele vai analisar suas buscas. Agora você teria que ser um pouco mais inteligente, usar o modo anônimo na hora de fazer busca, para não ser importunado. Porque as melhores ofertas que o Google manda para você como propaganda só vem depois que você comprou. E isso é muito frustrante. Acho que até teve uma notícia que uma companhia aérea foi condenada por causa disso. Ela oferecia as melhores ofertas depois que a pessoa comprava, ou então quando ela pesquisava, a cada nova pesquisa aumentava o valor. Não, uma coisa que foi demonstrado em termos de preço, eles fizeram essas buscas, é que para o pessoal que pesquisa em aparelhos da Apple e os que pesquisam em aparelhos Android, que usa base Android, no da Apple sempre é mais caro o preço. Porque eles presumem que quem tem um iPhone, quem tem um iMac, quem tem um iPad, que tem um alguma coisa, tem mais dinheiro do que tem o Android. Então, quando você for pesquisar preço, se você tiver um iPhone, etc., você pega um aparelho que seja Android ou vai num PC e usa ali para pesquisar, para fazer isso. Isso é do próprio algoritmo, ele define mais ou menos isso. Então, ele faz essa diferenciação na hora de pôr preço. O melhor mesmo é o modo anônimo, né? Você vai no anônimo para não saber quem é você, de onde você está pesquisando e tudo para você definir o preço. Sai melhor, inclusive passagem aérea, hotel, tudo mais. Podcast Direito do Mato, não só ensinando direito, mas ensinando a economizar também. Tecnologia, né?
Não, tem que ser. Interessante. Essa questão de uso de dado, por exemplo, falou ali, a Companhia Metropolitana de São Paulo, ela pretendia implementar na questão do metrô a questão de reconhecimento facial, tá? Para as pessoas que utilizam ali, né? Reconhecimento facial. E aí foi determinado em fevereiro, a primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo deferiu o pedido de produção antecipada de provas, determinando que a Companhia Metropolitana de São Paulo apresentasse uma série de documentos acerca do sistema de reconhecimento facial que pretendia implementar nas estações do metrô. Segundo a juíza, tais documentos deveriam conter, entre outras, informações e esclarecimentos sobre a forma de obtenção do consentimento dos pais responsáveis para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, a forma de armazenamento desses dados pessoais coletados, assim como regra de compartilhamento dos dados pessoais como órgãos governamentais e privados. E determinou que apresentasse relatório de impacto à proteção de dados pessoais previsto na LGPD. E aí, só para a produção antecipada de provas, não entrando no mérito. O metrô pretendia, através do reconhecimento facial e do cadastro das pessoas, saber quem estava utilizando ou não o metrô, mas não para divulgar fora do metrô. Ele queria ter porque as câmeras e etc. podem já fazer o reconhecimento facial, o que possibilitaria. Por um lado é interessante para a segurança do metrô? Claro que é. Ele sabe quem está utilizando, sabe quem está entrando, quem está saindo. É claro que naquela multidão toda, às vezes não consiga pegar uma pessoa, ela pode se descaracterizar, usar um boné, um óculos escuro e tudo mais, mas você traz mais segurança. Por outro lado, pode ser uma invasão na vida da pessoa. Eu não quero no mesmo sentido que tem ali. A questão é o que fazer com essa informação. Em termos de privacidade, acho que a referência que nós temos são os alemães, né? O direito alemão, ele preza pelo direito à privacidade do cidadão. Então, por exemplo, um cidadão alemão ou uma pessoa na Alemanha que ela simplesmente desapareça, a polícia só realiza buscas se houver sinais de violência, uma vez que entende o direito alemão que a pessoa tem o direito de, se ela quiser, desaparecer. Por um lado, isso traz um prejuízo, por exemplo, pela questão da impossibilidade da polícia iniciar uma investigação criminal, que no Brasil aconteceria já no outro dia, né? Mas, por outro lado, tem a questão do respeito à privacidade que os alemães eles fazem questão de conservar no seu direito privado, né? Tanto que é do direito alemão o direito ao esquecimento, né? Sim. De alguém que foi condenado, cumpriu a pena, etc., pagou todas as suas dívidas com a sociedade, de esquecerem ele, deixarem ele em paz, não publicar novamente outras matérias jornalísticas a esse respeito, não fazer tudo que daí... Ou se publicar, deixar ele de lado, porque às vezes é um fato, né? Não é um crime, por exemplo, não é um crime isolado, não é uma coisa assim isolada, mas é um fato que ele acaba também participando. Porque determinados crimes no Brasil a gente não deixa morrer. Outros a gente esquece, mas uns a gente nunca deixa sempre morrer. serão lembrados. Vai aparecendo no Domingo Espetacular da Record, né? Sempre vai ter um programa desse do Cabrini para mostrar. O que fez trauma para muita gente na minha geração, Linha Direta. Que o cara falava que o cara tá solto, não sei o que, daí você ficava morrendo de medo de dormir. Você tem esse medo? A Unigran tem serviço psicológico, atende funcionários. Não, eu sei. Você pode procurar. Eu sei já. Você já utilizou. Mas esse medo você já superou, né? Graças ao Unigran. Outra coisa interessante da LGPD, outro fato, por exemplo, que teve a medida provisória de maio 954/2020, que tinha entre os seus dispositivos lá que as empresas de telefonia transmitissem para o IBGE a localização das pessoas, para que houvesse um controle de onde que as pessoas estavam, para saber a questão da contaminação por conta da doença Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2. Eu aprendi a diferença esses dias entre o vírus e a doença. Então eu preciso falar isso. Porém, ingressaram com a DIN e tudo mais, porque isso viola o direito constitucional à intimidade, onde a pessoa vai ou não vai. Do mesmo jeito, teve um pedido no estado do Rio de Janeiro, foi feito um pedido
do Ministério Público queria também acompanhar as pessoas que tramitavam na região onde ocorreu o crime foi assassinada a vereadora Marielle, esqueci o nome dela agora, Franco, né? Marielle Franco. E também foi negado, porque isso viola também, não necessariamente quem está passando lá tem alguma coisa a ver com o crime, era um local público, viola a intimidade de você expor as pessoas que estão ali, e não necessariamente, o juiz falou, isso contribui com a persecução penal, descobrir quem matou ou não. Então, no universo, numa via pública, todo mundo que passa ali, como é que você pode aferir que quem está passando ali após o cometimento do crime tem alguma coisa a ver? Então, esses dados são muito sensíveis e esse controle tudo. Quem está muito em cima, né, também o PROCON, né, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, condenou a Hering a pagar uma multa porque violou a questão do dever de informação e prática abusiva decorrente da utilização da tecnologia de reconhecimento facial na chamada loja Hering Experience, porque teria sido utilizada para coletar e armazenar dados pessoais sensíveis de consumidores sem o prévio consentimento. Então a loja coletava as imagens e armazenava sem o consentimento dos seus clientes. Eu comprei 3 camisetas lá naquela promoção que é R$30. Será que eles pegaram os dados? Agora. Tu vai ver uma estampa de camiseta nessa cara. Às vezes, quando você está passando aqui no shopping, né? No nosso grandioso shopping, você passar na frente, daí já apita lá para o vendedor te chamar. Às vezes é isso. Já apita, chama o Fernando, aqui que ele comprou 3 camisetas. Fala, Fernando, você não quer comprar mais 3 camisetas? Estamos na promoção agora. A gente viu que você gosta da Cortal. Aqui no Shopping de Dourados, um sistema desse, acho que ficaria barato, né? Passam umas 10 pessoas por dia, né? Para reconhecer. Fica fácil, né? né? Não é difícil, não. Não é muito complicado. Que é interessante de discutir sobre a ideia da intimidade dentro da questão do direito digital, a gente pode dizer isso, é que mais para frente, isso em pouco tempo, a gente vai perceber que tem caroço nesse angu. Por quê? O Brasil está abraçando uma tecnologia, e algumas cidades já têm elas implantadas, do Internet das Coisas. O IoT, que é o Internet das Coisas, ela faz obrigatoriamente a gente rever a ideia de intimidade, porque ela só funciona quando você expõe a sua privacidade. Esse Internet das Coisas é, por exemplo, aquelas casas inteligentes que o pessoal de arquitetura fala. Alexa, Google Home. Tudo isso, ela obriga a gente a revisitar o que é intimidade no século XXI. E o Brasil, o governo federal, há uns 2 anos atrás, ele deu o play num projeto de iniciar o Internet das Coisas em âmbito federal. Se é uma coisa que já é vendido como um projeto de arquitetura em casa, se já tem cidades como, por exemplo, Campo Grande, que adota essa tecnologia, agora o governo federal vai adotar isso. Ou seja, a gente vai ter que rever de novo essa questão de como nós mesmos trabalhamos essa questão dos dados pessoais, porque agora não tem mais jeito. Esses 2 mundos agora é um só. Aí ferrou. E o 5G, né? O 5G é a internet que possibilita isso em larga escala, né? E aí fica a discussão, né? Vamos vender o nosso... Fica aquela briga. Vai vender para a China ou para a Europa? Não é? Com a reflexão do professor Vinícius, que nos deixará pensativos por todo o final de semana, nós encerramos então, ouvindo Zé Ramalho, né? Nós encerramos mais um episódio do Direito do Mato. Agradecemos aqui do fundo do nosso coração a Unigram pela cessão do espaço físico e de toda a sua equipe técnica para nos auxiliar. Agradecemos também a você que nos ouve toda semana acompanhando os nossos episódios. Fica aqui o nosso agradecimento. E pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não precisa entrar no modo anônimo, pode entrar com o teu perfil mesmo. Confere a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também todos os episódios disponíveis na íntegra lá no YouTube e no Spotify. É com o apoio de vocês que esse projeto vai se fortalecendo cada vez mais. É isso aí. Curta, comente, compartilhe. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes. Tá me dando vontade.